Ator famoso revela diagnóstico de câncer ligado ao HPV e faz alerta: vacinem seus filhos. O ator e comediante Moshe Kasher, conhecido por suas participações em produções como The Pitt, Zoolander 2 e no programa Late Night with Jimmy Fallon, utilizou as redes sociais neste último Dia dos Pais, nos Estados Unidos, para compartilhar um relato corajoso. Aos 46 anos, ele revelou ter sido diagnosticado com um câncer nas amígdalas, causado pelo vírus HPV. O anúncio veio acompanhado de imagens feitas logo após a cirurgia de remoção do tumor. Kasher contou que tudo começou ao notar um caroço na parte de trás da garganta. Após uma bateria de exames, veio a confirmação da doença, dando início ao que ele descreveu como um dos períodos mais difíceis de sua vida. Apesar do tratamento intenso, o ator não interrompeu suas atividades profissionais e seguiu trabalhando como roteirista no filme The Comeback King, dirigido por Judd Apatow e estrelado por Glenn Powell. Em tom bem-humorado, apesar da gravidade, o artista detalhou o procedimento médico. 2 dias atrás, um robô cirúrgico no Cedars-Sinai puxou minha mandíbula por 5 horas, retirou o tumor, cortou minha garganta e dissecou meu pescoço, me deixando com uma cicatriz que fará as pessoas pensarem 2 vezes antes de quererem brigar comigo na rua, escreveu. O ator também fez questão de agradecer o suporte de Judd Apatow durante o processo. Sinceramente, não consigo acreditar que consegui trabalhar em um filme inteiro enquanto lidava com isso, mas Judd não poderia ter sido um amigo mais gentil e acolhedor. Sobre o futuro, o otimismo prevalece. O ator destacou que o tipo de câncer que enfrenta possui uma taxa de cura muito alta, em torno de 95%. Vou descobrir na próxima semana se precisarei de radioterapia, mas, independentemente disso, vou ficar bem e voltar a ser um cara legal o mais rápido possível, garantiu. Ao encerrar seu relato, Kasher aproveitou a visibilidade do caso para reforçar a importância da prevenção. Ele alertou que o câncer de amígdala associado ao HPV tem se tornado uma epidemia entre homens com menos de 55 anos. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível extremamente comum, e se não combatida a tempo pode estar ligada ao surgimento de diversos tipos de tumores, como os de garganta, boca, colo do útero, pênis e ânus. É impressionante como a vida pode mudar de figura da noite para o dia, mesmo para aqueles que parecem viver sob os holofotes de uma realidade constante de sucesso e bom humor. Quando ouvimos um relato tão direto e ao mesmo tempo, tão visceral como esse do Moshe Kasher, a gente é obrigado a parar tudo o que está fazendo e refletir sobre a fragilidade humana. Para quem não conhece a trajetória do Moshe a fundo, é importante situar que estamos falando de um dos nomes mais inteligentes e perspicazes da cena da comédia americana contemporânea. Ele não é apenas um rosto conhecido de produções como Zoolander 2 ou um roteirista que circula pelos corredores do Late Night with Jimmy Fallon. Ele é um sobrevivente que construiu uma carreira fundamentada na honestidade brutal, uma marca registrada dos seus especiais de stand-up e dos seus podcasts. Nascido na Califórnia, o Moshe teve uma criação absolutamente singular, sendo filho de pais surdos e criado em um ambiente que por si só já exigia um senso de observação e uma capacidade de tradução do mundo muito acima da média. Essa vivência que ele explora magistralmente em suas apresentações, moldou o comediante que ele se tornou, alguém capaz de encontrar a ironia e a graça nos cenários mais inusitados. Antes de chegar a esse momento delicado em 2025, o Kasher já vinha trilhando um caminho de muito prestígio na escrita de roteiros e na produção de conteúdo, mantendo relacionamentos próximos com grandes nomes da indústria como o diretor Judd Apatow. O fato de ele mencionar o apoio de Apatow durante o tratamento não é apenas uma nota de rodapé, é um testemunho de como a indústria do entretenimento, quando despida de suas vaidades, pode ser um ambiente de acolhimento genuíno. A trajetória dele é marcada por essa transição constante entre o palco, onde a autodepreciação é uma ferramenta de conexão, e os bastidores de Hollywood, onde a pressão por performance é exaustiva. E é aí que reside a correlação mais impactante com esse novo capítulo da vida dele. O Moshe, que sempre usou a dor como matéria-prima para o riso, agora se vê diante de uma dor física, real, palpável, causada por um inimigo silencioso que é o HPV. O que mudou? A vulnerabilidade deixou de ser apenas um recurso de roteiro para se tornar a sua realidade absoluta. Ver um homem que sempre foi o mestre da palavra se ver momentaneamente limitado por uma cirurgia complexa, que ele descreve com o seu humor ácido característico para aliviar o peso da situação, mostra uma resiliência que vai muito além da fama. Ele transforma a cicatriz em um troféu de guerra e, ao mesmo tempo, num alerta de utilidade pública.
Na minha visão, essa é a maior força de figuras como Kasher, a capacidade de pegar um trauma pessoal e transformá-lo em algo educativo para a coletividade. Quando ele fala sobre a vacinação, ele não está apenas dando um conselho de pai. Ele está usando seu capital social para tentar evitar que outras famílias passem pela mesma angústia. O HPV é um vírus traiçoeiro justamente por ser silencioso. E a associação desse vírus a cânceres de cabeça e pescoço é um tema que ainda precisa de muito mais visibilidade, especialmente entre o público masculino, que muitas vezes ignora os riscos por puro desconhecimento ou estigma. Eu particularmente acho que a postura do Moshe, ao ser tão transparente sobre o processo de remoção do tumor no Cedar Sinai e sobre a incerteza de precisar ou não de radioterapia, é um exemplo necessário de como a tecnologia médica atual, com seus robôs cirúrgicos e diagnósticos precoces, pode salvar vidas, mas que nada substitui a prevenção primária. A medicina evoluiu, as taxas de cura saltaram para patamares animadores como esses 95% que ele citou, mas a informação ainda é a nossa vacina mais poderosa. Observando o cenário geral, sinto que estamos vivendo uma fase onde as celebridades estão, finalmente, desconstruindo a imagem de seres intocáveis. Esse movimento de humanização, onde o artista aparece logo após uma cirurgia, sem filtros, falando sobre o medo e a superação, cria uma conexão muito mais profunda com o público do que qualquer tapete vermelho ou premiere de filme. O Kasher, mesmo em um momento de fragilidade, continua trabalhando, mantendo o foco no projeto com Judy Apatow e Glenn Powell, o que prova que a paixão pelo ofício é, muitas vezes, o melhor remédio para a mente. No entanto, o recado que ele deixa é muito mais valioso do que qualquer cena de filme que ele venha a escrever. Ele nos lembra que a vida não é um roteiro ensaiado. Não existem cenas extras para quem negligencia a própria saúde. A história dele serve como um espelho para que cada um de nós olhe para o próprio corpo com mais atenção. O que ele enfrentou não é uma fatalidade aleatória, é uma questão de saúde pública que precisa de seriedade. Se a comédia do Moshe Kasher sempre serviu para nos fazer pensar sobre as contradições da sociedade, esse episódio da vida dele tem a função vital de nos fazer pensar sobre as nossas próprias escolhas preventivas. É um privilégio ver que ele mantém o otimismo, que consegue rir da própria cicatriz, que mesmo passando por um dos períodos mais difíceis da sua trajetória, ele escolhe estender a mão para alertar os outros. Fica aqui o nosso desejo de plena recuperação para ele, e que esse relato corajoso sirva de combustível para que a vacinação contra o HPV seja encarada com a urgência e a seriedade que esse assunto demanda, não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os cantos onde a informação puder chegar. Afinal, como ele mesmo disse, a intenção é voltar a ser o cara legal o mais rápido possível, e nós, como público, torcemos para que ele continue nos fazendo rir por muito tempo, mas agora com uma consciência coletiva muito mais aguçada sobre a importância do autocuidado. É uma lição valiosa em meio a um contexto difícil, e mostra que, no final das contas, o que nos define não é o sucesso profissional, mas a forma como lidamos com a nossa humanidade e como tentamos, de alguma maneira, pavimentar o caminho para quem vem atrás de nós.